Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Essa semana Deus me trouxe a reflexão sobre esse texto. Ele me fez refletir sobre isso logo no começo da semana e durante a semana algumas coisas aconteceram e Deus trouxe essa reflexão ao meu coração. Trouxe a reflexão de que muitas vezes nós fazemos planos, nós plantamos, nós regamos e também queremos fazer crescer. E nós tiramos da mão de Deus algo que deveríamos ter colocado e confiado nele. Sabe, Deus ele diz pra gente plantar e pra gente regar, pra gente fazer a nossa parte. Mas muitas vezes nós esquecemos de que a soberania é de Deus. E que a gente faz a nossa parte e o restante a gente entrega nas mãos de Deus para que ele cumpra em nós a vontade dele e não a nossa. Sabe, às vezes eu acho que a gente cria planos, muitas vezes no meu caso, vou até me usar como exemplo, criamos planos para a obra de Deus, para algum propósito que a gente vive na presença de Deus na nossa vida, só que em meio disso a gente se esquece do porquê que estamos fazendo aquilo, sabe? A gente acaba se tornando o centro daquilo e nos esquecendo que quem é o centro é Deus. Quando nós tomamos a liderança, quando nós tomamos a responsabilidade daquilo e, tipo assim, deixamos Deus de lado, aquele projeto passa a ser nosso e ele não glorificará a Deus. Se deixarmos o projeto em nossas mãos, tentarmos fazer crescer segundo a nossa força, ele não florescerá, ele não crescerá. Nós devemos entregar nas mãos de Deus e ele cuidará de tudo. Isso é ser dependente da glória de Deus. Isso é ser dependente dele, sabe? Entender isso, que nós não estamos no controle de nada. Deus é soberano sobre a nossa vida, Deus é soberano sobre as coisas que vão acontecer na nossa vida. Então, quando eu li esse texto, eu não entendi. Mas durante a semana, quando algumas coisas aconteceram, eu compreendi. Eu compreendi que eu queria estar no comando daquilo que eu estava planejando, daquilo que eu estava fazendo, de uma maneira que quando não deu certo, eu fiquei arrasada, eu fiquei irada, eu fiquei irritada, eu fiquei muito brava, até Deus me lembrar o porquê eu estou fazendo, sabe? O porquê eu me irritei, porque não foi no meu tempo, porque não foi da forma como eu havia planejado, porque não foi da maneira como eu queria que fosse. Então Deus me fez refletir que às vezes nós agimos como crianças mimadas, crianças birrentas, que não sabemos receber o não. Mas Deus, ele é um pai que cuida de seus filhos e ele nos quer fazer entender isso. Fazer entender que nós plantamos, nós regamos, mas ele é quem dá o crescimento. Ele é que dá o crescimento. Então, eu passei a entender essa semana, eu comecei a entender isso. Que eu estava querendo fazer crescer, eu estava querendo fazer florescer, sabe? Eu não queria apenas plantar ou regar. Eu estava tirando da mão de Deus aquilo que é para Ele fazer, não para mim. E quando eu compreendi isso, quando eu percebi isso, Deus me fez refletir isso. Que aquilo que é bênção na nossa vida, se não fizermos segundo a vontade dele, se tornará maldição nas nossas vidas. Porque se nos afastarmos de Deus e permitirmos que o nosso ego humano entre na frente dos nossos projetos, nos esqueceremos que tudo o que nós fazemos, que a nossa vida é para a glória de Deus. E hoje, quando eu abri o aplicativo da minha Bíblia, eu simplesmente me deparei com um versículo do dia que é Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É o Senhor que dirige os nossos passos, não somos nós. Nossos projetos, eles são para glorificar o nome de Deus. Então, o comando desses projetos é de Deus, não nosso. Nós plantamos, nós regamos, porque esse é o nosso dever. Deus não vai nos entregar nada de mão beijada, nós devemos sim fazer a nossa parte, mas o resto quem faz é Deus. Não devemos tirar da mão de Deus a soberania dele. A soberania é dele. Nós somos apenas cooperadores da obra de Deus. Nós somos apenas cooperadores, nós não somos o que dirige. Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que nos guia. Ele é aquele que nos ensina. Ele é aquele que faz florescer, que faz crescer.
E por isso nós devemos sempre orar pedindo para sermos dependentes da vontade dele, para abrir mão do controle e entregar o controle da nossa vida, o controle dos nossos sonhos, o controle dos nossos projetos aos pés de Deus, diante do altar de Deus, porque somente assim as coisas vão de fato crescer, porque não estaremos tentando fazer crescer com a força do nosso braço, mas estaremos entregando o comando das nossas vidas a Ele e Ele fará florescer, como está escrito em Coríntios capítulo 3, Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nós não somos nada, nós não somos nem nadica de nada. O Senhor é sobre todas as coisas. E nós devemos entender isso, que somos cooperadores da obra de Deus. E tudo aquilo que nós estamos planejando, tudo aquilo que sonhamos e que almejamos, nós devemos entregar para aquele que dá o crescimento, porque todas as coisas cooperam bem daqueles que amam a Deus. E Eclesiastes também fala que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Então nada acontecerá fora de tempo. Sempre que tentarmos apressar algo, Deus nos fará lembrar de que Ele é quem comanda os nossos passos, de que é Ele que comanda a nossa vida.